Nação Rubro-Negra venho trazendo para vocês algumas atualizações sobre o mais querido. Flamengo contra-ataca na justiça. Mais querido, entre em acordo com São Paulo por Marcos Antônio. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, já deixa o like de vocês, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer uma palavra de meditação nessa noite de sexta-feira, que está em Salmos 124, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, o que fez o céu e a terra. Peço que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor. Vou trazer primeiro aqui essa informação que é sobre o staff de Alan. Eu trouxe ontem a informação que o Vasco da Gama estava querendo contratar o volante Alan do Flamengo. Porém, hoje foi desvendado o mistério. O staff do jogador que o ofereceu para o Vasco da Gama, mas a negociação não deve avançar. O alto salário que o jogador recebe no Flamengo é acima do valor que o Cruz Maltino paga para os atletas que compõem o seu elenco, tá? O Flamengo não aceita pagar parte dos salários de Alan em um possível empréstimo para outro clube. Além disso, quer uma compensação financeira para liberar o volante. Bom, isso com relação ao Vasco da Gama, o Flamengo não querer pagar um percentual do salário do atleta, porque com o São Paulo, que eu vou trazer daqui a pouco, o Flamengo, numa negociação por Marcos Antônio, cogitou até pagar parte do salário do atleta. Mas daqui a pouco eu entro nesse assunto, tá? Mudando aqui agora de trazer uma outra pauta para vocês, o Flamengo já estudou a contratação de cinco atacantes sem sucesso. Valores e características dificultam a busca. Por quê? A característica é que é um jogador que seja diferente do Pedro, que jogue de outra forma. Então, a prioridade do Flamengo neste momento é buscar um jogador por empréstimo e que chegue pronto para assumir o posto. A diretoria admite que ainda não pôde encontrar esse jogador nesta janela. Caio Jorge era o jogador com as características que agradava Felipe Luiz, mas esbarrou em um jogo duro feito pelo Cruzeiro. Marcos Leonardo foi descartado pelos altos valores e por ter características parecidas com a do Pedro. Aí é trocar 6 por meia dúzia. Darwin Nunes e Richarlison também foram procurados. Darwin Nunes recebe salário fora da realidade e Richarlison não possui interesse em voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Ele e o staff enxergam que ainda tem muito mercado lá na Europa. O Flamengo também fez contato com o Benemonte por Evanilson, mas ouviu que não havia chance de negócio. Então, o Flamengo continua aí em busca desse atacante, mas algo que só deve acontecer na próxima janela de transferência. Outro assunto aqui, a CBF estuda abrir discussão sobre possibilidade de reduzir de 4 para 3 o número de clubes rebaixados no Campeonato Brasileiro. A proposta partiu de algumas equipes que disputam a competição. Seria benéfico para o time que está na Série A e seria prejudicial para o time que está na Série B, porque só 3 teriam a possibilidade de subir. Eu sou a favor de 5 times caírem ao invés de 4, mas a CBF está estudando a possibilidade de cair apenas 3. Além disso, a entidade pretende colocar em pauta o uso de gramado sintético e a quantidade máxima de jogadores estrangeiros permitido, que a partir de hoje são 9. A CBF não quer diminuir o número de contratação de estrangeiros nos clubes. Ele quer diminuir o número de relacionados por partida. Hoje são 9 e eles estudam colocar para 7. Então, vamos aguardar, vamos ver o que a CBF vai fazer com relação aos gramados sintéticos, tá? E também aí com relação ao número de jogadores e essa situação que eu acho incômoda, diminuir o número de times rebaixados. Bom, vamos mudar aqui de assunto?
Agência de Fair Play Financeiro fiscaliza 40 transferências entre clubes brasileiros. Todos os acordos desse ano já têm que seguir as novas regras e não podem ter atrasos no pagamento. Os clubes podem acionar a agência a qualquer momento em caso de atraso. Até novembro, as regras se aplicam apenas a acordos de 2026. A partir de dezembro, elas passarão a englobar também dívidas anteriores. Os times que atrasarem o pagamento irão sofrer sanções. Internacional, Corinthians, Santos, Vasco da Gama, esses clubes aí tem que ficar muito atento, porque a tendência é que o fair play financeiro seja implementado aí de forma gradual e depois, eu acho que em 2028, meu irmão, vai ser pauleira, né? Então, ou se adequam agora ou vão sofrer sanções e vai prejudicar o desempenho do clube porque não vai poder contratar jogadores. Outro assunto aqui, a CBF definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Flamengo e Vitória na terça-feira, dia 10 de fevereiro, na Arena Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro responsável pela partida será Rafael Claus, que será auxiliado por Danilo Ricardo Simon e Alex Ang Ribeiro, Daiane Muniz, que ficará responsável pelo VAR. A Daiane Muniz, responsável pelo VAR, e todo o quadro de arbitragem para Flamengo e Vitória será paulista. E aí, vocês gostaram da escala de arbitragem? Deixe o comentário de vocês, abaixo o comentário de vocês, é muito importante. Outro assunto que eu tenho para trazer aqui para vocês é, segundo o jornalista Alexandre Vieira, Flamengo estava avaliando a possibilidade de emprestar Alan ao São Paulo em troca da prioridade de compra de Marcos Antônio. A diretoria rubro-negra arcaria com parte do salário do volante durante o período de empréstimo. O clube paulista, por sua vez, afirma que já havia desistido do meia, mas o Flamengo segue otimista por um desfecho positivo. Tá? Bom, devido à grande insistência do Flamengo, o São Paulo fez um acordo por Marcos Antônio. Que acordo é esse, PQD? O clube paulista, que não pretende vender o volante neste momento, prometeu avisar ao Flamengo quando decidir negociar o atleta. Lembra que quando você... Já deve ter acontecido. Quem nunca? Está a fim de uma pessoa, chega para conversar com aquela pessoa, expõe os seus sentimentos. A pessoa, para ser educada com você, né? Ela chega, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar e mais para frente eu te dou a resposta. Isso já é uma maneira de dizer, não, eu não quero. Então, o São Paulo, devido à grande insistência do Flamengo, jogou essa. Quando a gente tiver a fim de vender o Marcos Antônio, tiver a fim de negociá-lo, a gente comunica a vocês e a gente dá prioridade para o Flamengo nessa negociação. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo segue a disputa do Campeonato Carioca com foco no jogo contra o Sampaio Corrêa no sábado, dia 7, mais conhecido como amanhã, pela sexta rodada do Campeonato Estadual. Felipe Luiz definiu o time no treino que realizou hoje à tarde no CT no Urubu. O treino aconteceu às 16 horas e 30 minutos. E já temos aí já uma baixa confirmada, né? Mais uma, que se trata aí de Alan, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Inicialmente, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Contudo, né? Isso aqui é uma provável escalação. A escalação oficial sai amanhã às 20 horas, uma hora antes da partida. Então, assim que eu tiver informação dessa escalação oficial, estarei trazendo para vocês nos nossos canais Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Falando ainda sobre o jogo de amanhã, o Flamengo precisa que os 3 times que estão aí disputando o Campeonato Carioca perca a sua partida. São eles Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Todos esses times jogam fora de casa. Já é mais uma probabilidade
né, desses times perderem. Vamos torcer para isso. E o Flamengo vai precisar golear o Sampaio Corrêa para não ter o risco de ficar de fora pelo saldo de gols. Caraca, o time do Flamengo tá ruim em fazer gols, né? A defesa tá falhando muito. Meus queridos. Jogos de sábado às 21 horas é o seguinte, que definirão o grupo B do Mengão. Flamengo e Sampaio Corrêa precisam vencer e tirar o saldo de gol. Portuguesa e Nova Iguaçu. Lembrando que no dia 11 de janeiro, o Flamengo empatou com a Portuguesa. Ah, mas foi o sub-20. Flamengo. Volta Redonda e Madureira. Flamengo perdeu para o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira por 2-1. Ou seja, temos que torcer pelo o Volta Redonda. Bangu e Boa Vista. Flamengo perdeu para o Bangu, aqui no estádio de Moça Bonita, e precisa vencer do Boa Vista, cara. Precisa vencer do Boa Vista de qualquer maneira, né, para que o Flamengo não tenha problemas nesse quadrangular aí da degola, tá? Bom, ainda há ingressos disponíveis em todos os setores para o duelo decisivo entre Flamengo e Sampaio Corrêa amanhã, tá? As vendas dos bilhetes para o público geral teve início na segunda-feira, dia 2, após a Supercopa do Brasil. Vou trazer para vocês os valores. Norte, R$ 60,00, 30 a meia. Sul, R$ 50,00, 25 a meia. Leste Superior, R$ 80,00, 40 a meia. Leste Inferior, R$ 100,00, 50 a meia. Oeste Inferior, R$ 120,00, 60 a meia. Maracanã Mais, R$ 300,00. Não, a meia não é 150 não. É R$ 187,50. Na minha conta, a metade de 300 sempre foi 150, mas Maracanã Mais tem essa diferença que eu não sei por quê. Então, ainda tem chance de você poder assistir Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã e ajudar a empurrar o mais querido, tá? Bom, mudando aqui de assunto, Brasil é o terceiro país que mais investiu em contratações na janela de início do ano de 2026, aponta relatório da FIFA aqui, ó. Relatório que ainda não conta com a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo por 42 milhões de euros, ou seja, 260 milhões, aponta que o Brasil investiu 948 milhões, ficando atrás apenas da Inglaterra, que negociou 1 bilhão e 900 mil reais, né? A Itália fica em segundo, com 1 bilhão e 400. O Brasil vai passar de 1 bilhão quando computar aí a negociação de Lucas Paquetá. Tirando o Brasil, os outros 9 clubes da Conmebol juntos gastaram um total de 28 milhões e 900 mil dólares, ou seja, 152 milhões apenas. O Flamengo só na contratação do Paquetá gastou quase que o dobro que isso aí. Rapaz. Bom, Flamengo joga amanhã e o árbitro da partida será o Alex Gomes Stefano, que vai comandar o apito na partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã, tá? Bom, esse assunto aqui que tá me deixando um tanto quanto chateado. Flamengo contra-ataca na justiça e pede extinção de processo de 100 milhões por racismo. Isso aqui, cara, é um cúmulo do absurdo. Flamengo decidiu não apenas se defender, mas contra-atacar judicialmente após ser alvo de uma ação civil pública movida pela entidade Educafro, que cobra uma indenização de 100 milhões por supostas práticas racistas em petição enviada à 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O Departamento Jurídico do Flamengo classificou a iniciativa como oportunista, impertinente e manifestamente atentatória à boa-fé. Eu concordo. Segundo a ESPN, o clube alega estar sendo transformado em bode expiatório de um fenômeno social amplo e complexo e pede não só a extinção do processo, mas também a condenação da entidade por litigância de má-fé. Eu vou trazer para você a origem desse processo, cara. A ação da Educafro
foi protocolada em setembro do ano passado, motivada inicialmente por declarações do diretor da base Alfredo Almeida em julho. Na ocasião, ao comparar o futebol brasileiro com o europeu e africano, o dirigente utilizou termos que geraram polêmicas. Vou trazer aqui o que ele falou. Abre aspas. A África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo tem. A parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa e do globo, fecha aspas, disse Almeida na época. Posteriormente, o diretor pediu desculpas afirmando que sua fala foi isolada do contexto e que não houve intenção discriminatória. No entanto, a Educafro expandiu a denúncia para um suposto histórico de racismo no Flamengo, desde a sua fundação. E a entidade cita que jogadores lendários como Leônidas da Silva e Domingos da Guia enfrentaram discriminação interna e que ídolos negros mais recentes como Adílio e Andrade teriam sido esquecidos em homenagem. A petição da ONG menciona ainda cânticos racistas de torcedores no ano de 2000 como prova de que o problema ainda persiste. Cara, é querer se promover em cima do Flamengo. Eles falaram que se ganharem essa causa, esse dinheiro não vai para os cofres da ONG, vai ser destinado para ações de prevenções e combate ao racismo. O que vocês acham dessa ação contra o Flamengo? Vai, Educafro. Tá de sacanagem, né? Mas vamos lá. Luiz Araújo deve ser desfalque do Flamengo contra o Sampaio Corrêa amanhã no Maracanã. Fora do último jogo por conta de dores musculares, o atacante fez exames que constaram uma pequena lesão. Camisa 7 não entra em campo desde o dia 25 de janeiro e na derrota para o Fluminense, cara. Essa derrota para o Fluminense quebrou na solda. Tá? Tem uma outra informação aqui sobre Luiz Araújo que acabou de chegar aqui para mim na nossa página Amaury de Paula Santos. Vamos ver o que o estagiário colocou aqui para eu poder trazer para vocês, tá? Bom, tá aqui, ó, com relação ao Cruzeiro, que tem interesse na contratação do volante Luiz Araújo. Ó. Cruzeiro quer Luiz Araújo e Flamengo responde prontamente. Buscando a melhor forma física neste início de temporada no Flamengo, o atacante Luiz Araújo esteve no radar do Cruzeiro. O clube mineiro procurou informações e demonstrou interesse em contar com camisa 7 do mais querido. No entanto, a resposta do Flamengo foi imediata e negativa para qualquer possibilidade de negociação. O Flamengo já deixou bem claro que qualquer tentativa de contratar jogadores importantes para a temporada, ele não vai negociar, a não ser que seja uma proposta assim irrecusável, tanto para o clube quanto para o atleta, tá? Bom, para fechar esse vídeo aqui, o goleiro Bruno esteve no Maracanã, quarta-feira, para acompanhar o jogo Flamengo Internacional. Isso lhe causou problemas judiciais, porque hoje, sexta-feira, a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro decidiu cassar a liberdade condicional do goleiro Bruno. Isso aconteceu após o atleta ter marcado presença no Maracanã na quarta-feira para assistir o duelo entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã de hoje, sexta-feira, foi divulgado o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. A Justiça sobre a sessão aceita após horas. Com a aprovação do requerimento, Bruno regride de regime semiaberto e terá 5 dias para se apresentar ao sistema penitenciário. Tem uma outra matéria do Bruno que eu postei aí na nossa página do Metrópolis, que o filho dele, né, o Bruninho, disse que abriria a mão da pensão caso o pai informasse onde está o corpo da mãe. Bom, lamentável. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.